é o Ancapsu e nós vamos falar agora da conversa do Trump com o Zelensky. Olha que coisa, cara. Essa é a terceira, quarta, quinta conversa do Trump com o Zelensky. Vocês lembram como foi a primeira conversa do Trump com o Zelensky? O Trump humilhou o Zelensky na Casa Branca. O Zelensky saiu chateado de lá, ficou quietinho, aguentou. Foi humilhado? Foi. Um absurdo que o Trump fez com o Zelensky, até porque o Zelensky tá do lado certo, tá do lado bom. Mas o que o Zelensky fez? Ele foi lá e continuou conversando. Por quê? Porque ele sabe que o país é mais importante que a figura dele. O Zelensky em si vai passar. A Ucrânia vai continuar por muitos e muitos séculos a partir daqui. Isso mostra a grandeza do presidente ucraniano. Diferente de determinado pinguço corrupto que tem o maior medo de passar vergonha e tá cagando. Ah, o Brasil tá se fudendo. Que se foda o Brasil. O importante é o Lula ficar com o nomezinho dele bonitinho e coisa e tal, não ser humilhado pelo Trump, né? Mas olha só, é muito importante isso que está acontecendo aqui. O Trump assumiu o lado da Ucrânia, disse que a Ucrânia vai ganhar e vai retomar os territórios todos que foram ocupados ilegalmente pela Rússia. O pessoal lá na Rússia deve estar chateado com isso, cara. Essa notícia foi sugerida por Encerador de Carecas Magníficas, Sorriso RS do Dicas de Poker e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, Trump diz que ele agora acredita que a Ucrânia possa ganhar território perdido para a Rússia com a ajuda da OTAN. Mais do que isso, ele diz que a guerra vai acabar com a Ucrânia retomando os territórios. Olha que lindo, é o que eu sempre falo. Toda vez que eu falo da Crimeia, do Donbás, eu falo territórios temporariamente ocupados pela Rússia. Não há outra hipótese de acabar essa guerra que não seja com os russos sendo chutados para fora da fronteira de 1991, ou seja, com a Crimeia na Ucrânia e o Donbás na Ucrânia, né? E o pessoal da Rússia já está percebendo isso também, né? E, bom, e deixa eu falar para vocês uma coisa importante. Todos os dias eu faço lá no meu canal Mundo e Revolução um vídeo falando sobre o andamento da guerra da Ucrânia, o que aconteceu no último dia, quem avançou, quem andou, quem perdeu, quem andou. Assim, a Rússia tomou tal cidade. Eu falo, não tem problema nenhum com isso não, cara. A Rússia de vez em quando avança, é verdade. É uma guerra. Uma guerra não é uma batalha, né? Como eu falo para vocês, a Rússia já perdeu essa guerra de forma geral em março de 2022, quando falhou em tomar Kiev. Eles achavam que iam tomar Kiev em 3 dias e falharam em fazer isso. Eu falei naquela época, já acabou, a Rússia já perdeu a guerra. De lá para cá é o Putin tentando uma saída honrosa dessa coisa, dessa lambança que ele se meteu lá em 2022, né? Mas então, se você quer acompanhar o que está acontecendo na guerra da Ucrânia, eu vou deixar o link do meu último vídeo sobre a Ucrânia na descrição desse vídeo, lá no canal Mundo e Revolução. Não deixe de se inscrever lá e acompanhar as guerras por lá. A gente fala da guerra da Ucrânia, fala da guerra de Israel e fala da guerra da Venezuela também, que está para acontecer a qualquer momento, né? A gente tem acompanhado esses três conflitos geopolíticos aí que estão acontecendo no momento, né? Não deixe de nos acompanhar lá no canal, clica no link aqui na descrição e se inscreve lá, né? Pois bem, essa mudança do Trump aqui é uma mudança que eu cantei essa pedra. Quando o Trump ganhou, muita gente estava preocupada, né? O pessoal falando, não, porque o Trump agora vai ajudar o Putin e coisa e tal. E eu falei, olha só, o Trump está errado sobre essa história. E ele mesmo admite agora, esse comunicado do Trump, ele fala, eu estava errado sobre o que eu achava da guerra da Ucrânia e da Rússia. Por quê? Porque ele estava ouvindo para aquela caralhada de russete que tem na direita brasileira e na direita americana também, um monte de russete, que eu não sei onde é que saiu essas russete toda, um monte de otário que não tá acompanhando o que está acontecendo na guerra, e por isso ainda acha, não, porque a Rússia vai ganhar, a Rússia é grandona, a Ucrânia é pequenininha, então a Rússia vai ganhar. Não, meu amigo, não é isso que quer dizer guerra, não. Já está cheio de país grandão que perdeu para país pequenininho. Os fatores que levam a uma vitória numa guerra são estratégicos, não é tamanho de país, não é a quantidade de pessoas, não é a arma atômica, não tem nada disso, né? E agora parece que a visão que eu tenho é que o Trump já percebeu o que está acontecendo. E dessa vez ele está deixando claramente que, olha só, está dizendo claramente que estava errado e que agora entende o que está acontecendo na Ucrânia e que acha que a Ucrânia vai retomar os territórios. Aqui, ó, olha só, esse aqui foi o post que ele falou na rede social dele, na Trump Social, né? Tá aqui, ó. Após entender melhor e completamente entender o conflito, a situação militar e econômica da Ucrânia e da Rússia, depois de procurar, de verificar o problema econômico que está sendo causado na Rússia, eu acredito que a Ucrânia, com o apoio da União Europeia, está numa posição de lutar e ganhar toda a Ucrânia de volta no seu formato original. Todos os territórios que foram temporariamente ocupados pela Rússia vão ser devolvidos para a Ucrânia, todos eles, até o último grãozinho de areia lá no porto de Kerch.
Com o tempo, paciência e com o apoio financeiro da Europa, e em particular da OTAN, as fronteiras do que originais, quando essa guerra começou, vão ser restauradas. Por que não? A Rússia está lutando essa guerra abertamente há 3 anos e meio. Uma guerra que deveria ter levado a uma força militar verdadeira menos de uma semana para ganhar. É o que o Putin achava. O Putin achava que botando o pezão na porta, lá que botando os tanques em direção a Kiev, que eles conseguiriam derrubar o governo de Kiev e a Ucrânia seria totalmente tomada pela Rússia. Era isso que a Rússia queria. Eu vou te falar um negócio, essa guerra, o Putin fez essa guerra porque ele queria acabar com as sanções. Sim, quando a Rússia invadiu a Crimeia e o Donbás lá em 2014, já foram impostas sanções contra a Rússia. E essas sanções, desde 2014, já estavam destruindo a economia russa. Qual que era a ideia do Putin? É a ideia de arrancar o esparadrapo, né? Você tá com dor, você tá dolorido, tá com medo de arrancar o esparadrapo de pouquinho, você puxa o esparadrapo e resolve o problema. Por quê? Toma-se Kiev, a Rússia fala, não, agora a Ucrânia é nossa, agora acabou, não precisa ter sanção mais. Agora a Ucrânia já é toda nossa aqui, já acabou, já passou, não vai mudar mais nada, o governo é nosso. Ele provavelmente iria botar um presidente da Ucrânia fantoche dele, muito provavelmente o Medvedchuk, que é o candidato que era apoiado pela Rússia nas últimas eleições lá na Ucrânia, e aí ia sair da Ucrânia. A Rússia ia sair da Ucrânia, mas o Medvedchuk como presidente, ou seja, meio que foda-se, né? A Ucrânia ia estar sendo controlada pela Rússia do mesmo jeito, né? Essa era a expectativa do Putin. O Putin fez essa guerra para acabar com as sanções, não para ter mais sanções, e acabou tendo mais sanções, piorando a economia da Rússia, né? E é aquilo que eu falei para você, já expliquei em vários vídeos, que teve 3 fatores que o Putin errou nessa guerra. A primeira coisa é que ele superestimou a Rússia. Quando a Rússia tomou a Crimeia e o Donbás, tomou muito fácil. Ele achou que o exército russo estava muito bom, que o exército russo é a segunda força militar do planeta, que é um exército muito bom e não sei o que lá. Só que é um exército cheio de corrupção. Metade dos caminhões, o pneu furou, porque era caminhão com pneu de segunda linha, que era comprado em licitação roubada, coisa de segunda linha. Furou os pneus todo do comboio, um monte de problema. Cheio de corrupção o exército russo, né? A segunda coisa, ele subestimou o exército ucraniano. Quando a Rússia invadiu a Crimeia e o Donbás lá em 2014, conseguiram muito fácil. Por quê? Porque o país estava numa confusão danada depois da Revolução da Praça Maidan e ainda tinha toda a estrutura militar ainda no padrão soviético. Só que de 2014 em diante, o Zaluzhny, que foi o novo comandante do exército ucraniano, começou a modernizar o exército ucraniano e colocar ele no padrão ocidental. Então eles enfrentaram um exército muito mais capacitado, muito mais preparado do que eles achavam que iriam enfrentar. E o terceiro ponto que o Putin errou é que ele achou que iria ter apoio, tanto da Ucrânia quanto da comunidade internacional. Na Ucrânia, ele se baseou em relatórios falsos do FSB que diziam que não, o povo ucraniano adora a Rússia e quando vocês chegarem lá, eles vão querer ficar do seu lado. Para você ter uma ideia, os tanques russos entraram ali perto de Kiev, eles chegaram perto de Kiev, chegaram em Busha, né, em Irpin, e chegaram no quartel militar ali e o comandante russo falou, não, vamos fazer um acordo, vocês entram do nosso lado, a gente toma Kiev. Eles acharam que os militares ucranianos iriam ficar do lado dos militares russos. A resposta veio na forma de bala, né? Os militares ucranianos fuzilaram os militares russos todos e dali os russos não avançaram mais em direção a Kiev, né? Perderam todo o norte da Ucrânia. Então, ou seja, foi um erro enorme. Mas não só isso. O Putin achava também que a Europa não iria comprar essa briga da Ucrânia, porque afinal a Europa vive do gás russo, né? O Putin passou anos financiando movimentos ambientalistas na Europa para o pessoal ficar nesse papo de energia verde, não podemos ter usinas de carvão e usinas nucleares aqui na Europa, vamos comprar energia da Rússia, comprar gás da Rússia. E só esses movimentos ambientalistas todos, inclusive aqui no Brasil, são financiados 100% pelo Putin. O pessoal da direita que fica dizendo, não, porque o Soros, Não, o movimento ambientalista não tem a ver com o Soros. O Soros tem a ver com o Antifa. O movimento ambientalista brasileiro é 100% financiado pelo Putin. E justamente por isso, porque ele quer um mundo dependente de petróleo russo. A Rússia continua explorando petróleo, ganha mais dinheiro com isso, né? E ele achava que a Europa ia ficar do outro lado, né? E aí, o que aconteceu? Não aconteceu isso. A informação descentralizada e distribuída foi tão forte
que os países europeus se viram obrigados a apoiar a Ucrânia, né? A população desses países achou um absurdo tão grande a invasão da Ucrânia que todos eles ficaram contra a Rússia e aí os presidentes foram obrigados a apoiar a Ucrânia e aí falhou completamente essa história do Putin, o Putin ficou cercado. Desde então, desde março de 2022, o Putin já perdeu essa guerra. O que ele está tentando desde então é uma saída honrosa e não vai conseguir, né? E isso não aconteceu com a Rússia. De fato, parece que está cada vez mais parecendo com um tigre de papel, né? Olha as coisas que o Trump está falando agora. Eu fiz um vídeo lá no Visão Libertária, acho que em março ou abril de 2022, falando que a Rússia era o urso de papel. Não é o tigre de papel. O tigre de papel é a China, o urso de papel é a Rússia, né? Quando as pessoas morando em Moscou, em todas as grandes cidades e distritos, em toda a Rússia, descobrem o que está acontecendo nessa guerra, de fato é quase impossível para eles conseguir gasolina através das grandes filas que estão se formando em todos os lugares lá com relação à guerra econômica deles. Ou seja, ele está aqui falando, como eu já falei para vocês, que o ataque ucraniano às refinarias russas tem o apoio do Trump. É óbvio que tem. Tanto que a Ucrânia parou de atacar as refinarias russas porque o Biden pediu para a Ucrânia parar de atacar as refinarias russas. Porque o Biden temia que o aumento do preço do petróleo fosse fazer ele perder a eleição em 2024. Aí, depois que o Trump ganhou, o Trump deu ok, a Ucrânia agora está sentando o pau, destruindo as refinarias russas, destruindo todas as refinarias russas. Muitas refinarias destruídas mesmo, a gente está acompanhando isso lá nos vídeos. Todo dia tem 2, 3 refinarias russas destruídas por drone ucraniano. A maior parte do dinheiro dele dos russos, né, está sendo gasta na guerra com a Ucrânia, que tem um grande espírito. Os ucranianos têm um grande espírito e está só melhorando. A Ucrânia seria capaz de tomar de volta todo o seu território na sua forma original e, quem sabe, até além disso, cara. O Trump falou, daqui a pouco eles estão chegando em Moscou, hein? Putin e a Rússia estão em um grande problema econômico. E dessa vez é a vez da Ucrânia agir. E de qualquer forma, eu espero que ambos os países tenham um bom resultado. Nós continuaremos a suprir armamento da OTAN para a OTAN e que eles façam o que eles quiserem com isso, ou seja, entreguem para a Ucrânia, né? Boa sorte a todos. Ou seja, o Trump tá mandando ver, meu amigo. Aí, olha só, ainda tem isso daqui, ó. O Zelensky falou também depois disso, né? Ele falou, olha só, eu sou muito grato ao presidente Trump, eu não posso compartilhar os detalhes neste momento, mas o Trump agora possui informação muito importante em relação a uma situação na linha de frente, disse o Zelensky. Olha isso. Eu acho que os Russetti vão se fuder, meu amigo. Acho que vocês vão se fuder nessa. Aí é lógico, já tem Russetti aqui sacaneando. Não, porque a Ucrânia tá perdendo a guerra. Ah, é porque a Rússia tomou a cidadezinha XYZ e não sei o que lá. Meu amigo, cidade é irrelevante, cara. A estratégia da Ucrânia desde 2023 é essa. Deixa os russos avançarem, contanto que eles morram em grande número para tomar as cidades, é a melhor situação. E é o que está acontecendo. A Rússia já perdeu gente pra caramba, perdeu equipamento pra caramba, tá se ferrando nessa história. Enfim, o Trump ficou do lado correto nessa coisa. Que coisa bacana, que bom que isso aconteceu. Eu esperava que isso acontecesse, mas é lógico, ninguém tem certeza de nada no final das contas, né? Eu fico muito feliz que isso tenha acontecido. E eu acho que a gente vai ter surpresas nos próximos dias. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, também chama atenção o outro lado da história, né? A covardia do Lula. A gente falou no vídeo de ontem que o Trump fez um apelo pro Lula. Vamos conversar, Lula. Semana que vem aqui que a gente conversa, pô. Vamos bater um papo aqui e a gente resolve essa situação toda aí do Brasil e dos Estados Unidos e coisa e tal. O Lula peidou, o Lula se cagou nas calças. A Janja teve que trocar o fraldão geriátrico dele, porque, porra, o cara se cagou todo ali de medo, cara, do Trump. Ah, não, que eu tenho um evento urgente, que eu vou inaugurar uma nova cascata lá na Granja do Torto, não sei o que lá, que eu vou inaugurar não sei o que lá e coisa e tal, e tem meu pé de jabuticaba, que tá no jabuticaba e não sei o que eu tenho que fazer. O Lula não tem porra nenhuma para fazer semana que vem. Mas não quer vir encarar o Trump, por quê? Por medo, puro e simples, né? E isso mostra o tamanho da covardia do Lula, né? Ou seja, o Lula é o representante do Brasil. Ele deveria negociar com o Trump, né? Se ele acha realmente que as tarifas do Trump são prejudiciais ao Brasil, se ele acha realmente que a Magnitsky ou Alexandre de Moraes é prejudicial ao Brasil, se ele acha realmente que essa briga do Trump com o Brasil é uma coisa ruim, ele deveria se agarrar a essa oportunidade com todas as forças.
Foi o que o Zelensky fez. O Zelensky foi lá, mas o Zelensky foi humilhado pelo Trump. Meu amigo, foi humilhado na primeira reunião, mas ele mostrou os argumentos, argumentou, continuou argumentando, continuou buscando a conversa. Foi lá, ele pessoalmente foi humilhado, mas ele resolveu o problema do país dele. O país dele agora tem o apoio do Trump. O Lula faria a mesma coisa? Não, o Lula não faria. Sabe por quê? Porque o Lula tá cagando pro Brasil. O Lula quer dizer que é patriota porque ele acha que isso vai dar pontos no Ibope para ele. O Lula quer dizer que é a favor do Brasil porque ele acha que isso vai ganhar a eleição para ele. O Lula não é a favor do Brasil. O Lula é a favor do Lula. O Lula é a favor da esquerda. É a favor do PT. O que ele quer mesmo é roubar muito dinheiro. E aí fica morrendo de medo de parecer meio fraquinho na frente do Trump. E aí não vai se sacrificar pelo Brasil, vai ficar encolhidinho aqui no... Ai, não, reclamando. Ai, Trump ruim, Trump mal. E no final das contas não vai lá dar a cara para tentar mudar a situação. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.